Bom, pessoal, meu nome é Júnior. Nós vamos começar aqui o nosso curso falando sobre nuvem de pontos, do escaneamento até a fase de uso da ferramenta nuvem de pontos como uma ferramenta BIM. Primeiramente, me apresentando para vocês, meu nome é Júnior Carmo, sou formado em Engenharia de Agrimensura, fiz depois uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e, posteriormente, um mestrado em Gestão de Processos. Atualmente faço outros 2 mestrados, um voltado para Engenharia Industrial e outro voltado para mineração. Tudo isso pensando na fase de otimização das ferramentas que eu já utilizo hoje no ambiente de trabalho, naturalmente, na faculdade onde eu dou aula, para otimizar uma ferramenta que ao longo do tempo ela vem se propagando de uma forma extraordinária, vem crescendo bastante. Hoje a gente tem vários segmentos do escaneamento a laser, da geração de nuvem de pontos através de várias ferramentas, mas fazer isso da maneira certa, com as ferramentas certas, traz um resultado bem diferente, bem melhor do que a gente tem costumado ver no mercado. Então, o que eu vou apresentar para vocês durante esse curso nosso vai ser justamente isso, um overview de como é um escaneamento a laser, histórico dele. Depois nós vamos falar a respeito de nuvem de pontos, vamos entrar em alguns softwares, por exemplo, o Recap para geração da nuvem de pontos, outros softwares de livre acesso, como o Cloud Compare, que é um software que você consegue trabalhar a nuvem de pontos. E aí a gente vai chegar a ter algumas noções básicas de como fazer uma modelagem em 3D a partir da nuvem de pontos. Tudo isso para quê? Tudo isso para vocês verem como a gente pode utilizar hoje essa ferramenta dentro do processo BIM. Falando um pouquinho, fazendo uma introdução fora do nosso contexto aqui sobre o BIM, o BIM hoje ele é uma ferramenta que algumas pessoas eles têm uma resistência, assim como aquelas pessoas do período da prancheta, que tinham aquela resistência em utilizar o AutoCAD. Então hoje o BIM, embora pelo novo, pelo lúdico, algumas pessoas ainda têm um receio de utilizar, é a ferramenta do momento, é a ferramenta que vai mais se propagar aqui nos próximos anos da engenharia. Eu costumo dizer, um entendimento que eu procuro fazer fácil, porque as pessoas entendam melhor o BIM, é que antes a gente fazia um projeto em 2D, modelava esse projeto e entregava para o cliente o projeto modelado. Seja na fase de avaliação do cliente, ou seja na execução do projeto, identificava-se ali alguma coisa de errado no projeto. Aí você tinha que voltar à cadeia e refazer o projeto desde o início. Hoje não. Hoje a gente faz um projeto voltado para o 3D, submete esse projeto à aprovação do cliente, e aí o cliente aprovando, a gente extrai as plantas 2D. E hoje a nuvem de pontos ela é um auxiliar incrível para quem vai desenvolver uma modelagem aí 3D, desenvolver um projeto 3D. Porque você consegue nela verificar interferência, uma possível rota por onde vai passar um projeto de tubulação como exemplo, e por aí vai. Mas voltando ao nosso assunto aqui, vamos falar um pouquinho antes sobre escaneamento a laser. E qual que é o papel do escaneamento a laser? O escaneamento a laser desempenha um papel crucial na indústria contemporânea, fornecendo dados tridimensionais precisos e detalhados que são fundamentais para diversas aplicações, desde o projeto até a manutenção, destacando a importância fundamental dessa tecnologia na otimização de processos industriais e na tomada de decisões baseada em dados precisos. O escaneamento a laser hoje, ele desempenha um papel fundamental quando se trata de projetos industriais. Por quê? Ele dá uma riqueza de informações, uma riqueza de detalhe que um projetista indo a campo ele não conseguiria obter
através dos instrumentos que ele teria, como uma trena laser, a prancheta anotando. Então tudo isso ainda está imputado à questão do fator do erro humano. Se você tem um projetista muito bom, aquele projetista que consegue fazer tudo com uma riqueza de detalhes muito grandes, você vai ter um projeto assertivo. Agora, se você tem um projetista com pouca experiência, onde ele não vai evidenciar as informações que precisam ser evidenciadas, automaticamente você já tem um projeto comprometido. Quando a gente fala a respeito do escaneamento a laser, automaticamente a gente elimina boa parte do erro humano, porque a gente pode ainda ter o erro do operador, que é escanear onde não deveria, não entender corretamente o projeto e aí não fazer o escaneamento da forma devida, mas em compensação, se ele escanear o objeto-alvo do meu projeto, automaticamente o meu projeto ele vai estar bem fundamentado, com uma riqueza de detalhes que automaticamente somente um profissional a campo com algumas ferramentas como prancheta, trena laser, às vezes a estação total, porque isso tudo são objetos que pegam apenas um único ponto. Quando eu estou falando do escaneamento a laser, a depender-se da configuração do laser, cada local por onde eu paro o meu laser, o scanner, dependendo da configuração, uma configuração média, por exemplo, que executa trabalhos de maneira muito rápida, ele tem em média, cada parada, 10 milhões de pontos. Então imagina a riqueza de detalhes do meu objeto. Vamos pensar isso na parte industrial, vamos pensar isso num local onde o foco do meu escaneamento seja a tubulação. Eu consigo ali ter detalhes do diâmetro da minha tubulação, da diferença de nível entre o piso e a tubulação, os componentes que existem ali naquela tubulação, e aí eu consigo gerar uma modelagem, e a partir dessa modelagem eu consigo posteriormente gerar um isométrico com uma riqueza de detalhes muito grande, porque ele vai me apresentar, por exemplo, da bomba onde ela sai até o local onde ela chega. Então, isso tudo contribui para que o escaneamento a laser nos dê uma confiabilidade maior. O histórico. Tradicionalmente, a captura de grandes ambientes dependia de ferramentas que produziam medições de ponto único, como fitas métricas, corda de piano, prumo, telêmetro a laser e estações totais. Embora sejam ferramentas familiares, costumam ser demoradas, geralmente levando dias, semanas ou meses, dependendo do espaço. Além disso, as ferramentas tradicionais costumam produzir inconsistências nas medições de usuário para usuário e, por fim, os dados costumam ser perdidos, levando a imprecisões potencialmente em cascata. Falando um pouco do histórico, particularmente trazendo uma experiência pessoal, eu já trabalho com nuvem de pontos desde 2015, mas desde 2013 no Brasil ela já é uma tecnologia que ela já vem sendo difundida. Nós começamos com aqueles scanners que eram mais robustos, porém que nos davam a nuvem de pontos em preto e branco. À medida que o tempo foi passando, os equipamentos eles foram ficando menos robustos e nos dando a opção de gerar uma nuvem de pontos coloridas e principalmente gerar um arquivo que a gente chama de Bubble View. O que seria a Bubble View? Onde o meu scanner cada região em que ele ficou parado, ele gera uma imagem 360 graus, a se depender do software, ele ainda nos dá um outro recurso, que é um recurso de medição, onde eu consigo, por exemplo, aquelas medidas que o projetista ia para campo tirar, por exemplo, o comprimento de uma base de concreto, você consegue ali no software adequado pegar e tirar aquelas medidas. Outro exemplo, tem uma tubulação, preciso saber o diâmetro dessa tubulação. A partir desse componente, dessa Bubble View, você consegue, por exemplo, tirar o diâmetro dessa informação. Então,
essa evolução aí do escaneamento a laser a partir de equipamentos que eram mais robustos, que nos davam apenas uma nuvem de pontos preto e branco, e hoje a gente já tem equipamentos muito mais leves que nos dão condição de gerar não só uma nuvem de pontos coloridas, mas outros materiais a serem entregues para o cliente. Se a gente for continuar falando sobre o escaneamento a laser, hoje a gente tem visto a questão do escaneamento a laser aéreo, o famoso LiDAR. O LiDAR pode ser utilizado tanto num veículo aéreo quanto num veículo móvel, um carro, por exemplo. Mas a gente tem sido muito comum a gente ver esse tipo de tecnologia embarcado em drones, onde você faz ali um voo aéreo e automaticamente você consegue ter um escaneamento ali na parte superior do complexo onde você quer escanear. Aí quando eu falo complexo, a gente pode tratar aí dos segmentos mineração, siderurgia, óleo e gás, segurança pública e por aí vai. São vários os segmentos hoje que atuam com essa parte aí do escaneamento a laser. Como eu falei, partindo do pressuposto do histórico desse equipamento, o que a gente tinha antes na cronologia antes do escaneamento a laser? Nós tínhamos algumas ferramentas que elas eram mais manuais. Ferramentas que basicamente faziam medição de um único ponto. Então a gente pode citar aqui a fita métrica, que era um desses pontos, a corda de piano é um outro que a gente pode utilizar, prumo, o telêmetro a laser e as estações totais. Então todos esses equipamentos eles eram utilizados para poder gerar um estudo que desse embasamento para um desenvolvimento de um projeto maior. O que vale destacar sobre o escaneamento a laser, ele não é exclusivo de uma única disciplina. Então, por exemplo, eu não trabalho o escaneamento a laser só na disciplina de mecânica, eu não trabalho o escaneamento a laser só na disciplina de tubulação, ele é multidisciplinar. Como assim? Eu consigo trabalhar ele no que se trata de civil, metálica, tubulação, elétrica, a exemplo aí dos bandejamentos elétricos. Eu consigo trabalhar ele na parte de mecânica, tanto no que envolve equipamentos. Na tubulação, eu consigo segmentar um fluxo de processo do início do primeiro equipamento até o último equipamento onde ele chega. Conseguimos depois, num processo BIM, nos resultados posteriores, gerar tanto a modelagem quanto os isométricos. Falando de infraestrutura, conseguimos trabalhar aí com a parte de inspeção de obras de artes. Aí, como exemplos recentes, eu posso citar para vocês cortina tirantada, para quem é da civil, pontes e por aí vai. São vários segmentos e o histórico desse equipamento, ele já vem mostrando essa evolução durante esse período. Funcionamento. Em contraste, os scanners a laser são dispositivos sem contato que capturam milhões de pontos de dados distintos para medir um objeto ou espaço usando a tecnologia de infravermelho a laser, que produz imagens 3D detalhadas em minutos. As imagens compreendem milhões de pontos de dados 3D, conhecidos como nuvem de pontos. Então, como eles conseguem tudo isso tão rapidamente? O scanner a laser emite um feixe de luz laser infravermelha em um espelho giratório que efetivamente pinta o ambiente circundante com luz. A cabeça do scanner gira, varrendo o laser pelo objeto ou área. Os objetos no caminho do laser refletem o feixe de volta para o scanner, fornecendo a geometria que é interpretada em dados 3D. Além da medição de distância, os scanners a laser também capturam medições nos planos horizontal e vertical, fornecendo um escopo completo de dados de medição. Como que funciona o laser scanner? Basicamente, ele é um equipamento que, a grosso modo, eu vou explicar para vocês da seguinte forma. Ele fica parado num único ponto e onde ele faz um giro 360 graus
e ele tem uma lente que também faz um outro giro, porém no eixo zenital de 360 graus. A base dele aqui impede dele pegar a parte onde fica o tripé, as pernas dele. Então a gente fala que é um giro de 360 para um outro giro de aproximadamente 300 graus. Então ele fica parado nesse único ponto, ele faz esse giro. À medida que ele faz esse giro, ele faz uma contagem de milhões de pontos ali, onde ele vai gerando a superfície por onde aquele laser está passando. Alguns lasers, para você ter uma ideia, você consegue fazer o acompanhamento da lente, porque ele tem um espelho, né? Você consegue fazer o acompanhamento da lente por onde ele está fazendo a varredura. Então, basicamente, hoje os lasers industriais, que é o foco do nosso treinamento, do nosso curso aqui, os lasers industriais, eles fazem basicamente dois conjuntos de giro. Um primeiro giro que ele faz é um giro para fazer a varredura da superfície, ele vai gerar ali para você a superfície. O segundo giro é um giro onde ele vai conseguir capturar imagens. Essas imagens, elas têm duas atribuições. A primeira, dá uma coloração à nuvem de pontos que está sendo gerada. A segunda, gerar aquele produto anterior que eu falei para você, que eu falei para vocês, que são as bubble views. Então, basicamente, no segmento do laser scanning industrial, a gente tem esse modus operandi aí do laser e esses produtos que são gerados. Então, continuando nessa parte do funcionamento dele, a gente pode dizer que é um feixe de luz que é emitido por esse laser, e esse feixe de luz é um feixe de luz infravermelho, ou seja, a gente acaba não conseguindo ver ele a olho nu. Ele tem um espelho giratório, que é onde vai dar o posicionamento por onde este feixe de luz ele vai passar. Então ele vai gerar efetivamente um ambiente ali por onde o laser ele vai percorrer o caminho e vai gerar aquela superfície, gerando assim uma geometria interpretativa com esses dados aí em 3 dimensões. Você tem que lembrar que o levantamento, a laser, a gente já pode falar que é um levantamento tridimensional. Então, além dessa medição da distância, que é um resultado que ele consegue obter, o scanner a laser também captura medições em planos horizontais, no plano vertical, fornecendo o escopo completo de dados de medição. Então, eu apontei aqui o passador de slides demonstrando o laser. Ele vai fazer uma medição então no meu eixo horizontal e aqui, igual eu falei para vocês, no meu eixo zenital. Então, eu falei para vocês que eles geram 2 produtos. O primeiro é a nuvem de pontos e o segundo seria uma bubble view. Quando vocês vão acompanhar com a gente durante o curso, que eu vou mostrar para vocês a bubble view, quando a gente vai demonstrar a bubble view, vocês vão conseguir ver que ela consegue me dar uma visão de todo o meu horizonte ao redor de um eixo central, e quando eu tento visualizar a parte de cima, eu consigo capturar tudo que tem em cima. Então, se eu estou num ambiente fechado, num ambiente enclausurado, automaticamente o laser ele não está pegando só o que está ao meu redor, ele também está pegando o que está acima de mim. As pessoas me perguntam geralmente, quando fazendo algum trabalho ou algum treinamento, o que o laser consegue captar? Eu costumo falar o seguinte: o que a gente está vendo e o que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a gente tem um campo horizontal, a gente tem um campo de visão. Nesse nosso campo de visão, a gente só consegue ver o que está dentro do nosso campo de visão. Estou aqui parado, eu não consigo ver o que está daqui para lá. Mas o laser, por conta do giro 360 dele, ele vai conseguir ver o que está atrás do meu campo de visão. Por exemplo, aqui no meu campo de visão, eu consigo ver o que está nessa faixa aqui. Aqui para cima
o teto de onde eu estou aqui eu não consigo ver, a não ser que eu vire a cabeça para cima. O laser, automaticamente, ele vai conseguir ver isso. Então, no escaneamento a laser, a vantagem é que ele vai escanear o que está ao meu redor, o que está acima de mim e o que está no nível do solo, no limite ali do tripé, porque o que está abaixo do tripé, ele não consegue escanear. Ele tem dentro do dispositivo do laser, ele tem uma estrutura com uma angulação semelhante ao que eu estou mostrando nos dedos aqui para vocês, onde o que está internamente aqui não é medido, que é exatamente a estrutura abaixo dele.